Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que sempre gera bastante discussão no direito penal brasileiro: o peculato. Um tema importantíssimo, sem dúvida. Pois é, a gente vai usar aqui um material jurídico especializado para, assim, desmistificar um pouco o que é peculato, né? Ver as formas diferentes, quem pode cometer, e com exemplos práticos, para ficar mais claro. Ótima ideia. Exemplos ajudam muito a fixar. E olha que curioso, a palavra peculato vem do latim pecus, que era gado. E gado, na Roma antiga, representava a riqueza pública. Então, essa ideia de pegar o que é público indevidamente já é bem antiga, né? É uma conexão histórica interessante mesmo. E trazendo para o nosso direito, para o Código Penal, o artigo 312, ele define o peculato como um crime funcional. Funcional, por quê? Porque é cometido por funcionário público, certo? Exato. Mas não basta ser funcionário. O ponto-chave é que ele se apropria ou desvia dinheiro, valor, qualquer bem imóvel, que pode ser público ou até um bem particular que esteja sob a guarda da administração. Ah, entendi. E o mais importante, ele tem a posse desse bem por causa do cargo que ocupa. A essência do crime é esse abuso da função, sabe? Hum, então essa ligação, essa relação entre a posse do bem e o cargo é crucial. Não é qualquer funcionário que pega qualquer coisa. A função tem que ser tipo a chave que deu acesso àquele bem específico. Perfeito. Se não for por causa do cargo, aí pode ser outro crime, um furto comum, talvez uma apropriação indébita comum, mas não peculato. Certo. E quais são as formas mais comuns de peculato? A gente ouve falar de tipos diferentes. Isso, o código traz modalidades. A primeira, digamos, é o peculato apropriação. Está na primeira parte do artigo 312. Aqui, o funcionário tem a posse legítima do bem, por causa do cargo, claro. Sim. Mas ele decide agir como se fosse o dono. Ele pega para si com a intenção de ficar com aquilo. É o que a gente chama de animus rem sibi habendi, a intenção de ter a coisa para si. Dá um exemplo prático disso? Claro. Imagina, sei lá, um servidor da justiça que recebe bens apreendidos num processo. Ele deveria guardar e encaminhar, né? Mas ele decide ficar com um celular apreendido ou um valor em dinheiro, para ele mesmo. Entendi. Ou talvez um funcionário de um banco público, tipo a Caixa, que recebe dólares para fazer uma operação de câmbio e, em vez de registrar tudo, ele embalsa uma parte. Exatamente. E como você mencionou antes, isso vale até para bens particulares, desde que estejam sob a guarda da administração. Aí a gente chama tecnicamente de peculato malversação, mas está dentro dessa ideia de apropriação. Ok, essa é a apropriação. E o peculato desvio? O peculato desvio está na parte final do mesmo artigo. Aqui a coisa é um pouco diferente. O funcionário também tem a posse do bem por causa do cargo, mas em vez de pegar para si, ele dá um destino diferente do previsto em lei. Um destino diferente. Como assim? Ele desvia o bem para beneficiar si mesmo ou para beneficiar outra pessoa. O ponto fundamental aqui é que tem que haver esse proveito indevido, seja material, tipo dinheiro, ou até moral, sabe? Ah, aqui a coisa fica interessante mesmo. Teve aquele caso, né, na época da vacinação da Covid. Sim, foi muito discutido. É um profissional de saúde que tinha acesso às doses, que são um bem móvel público, e desviava uma dose para vacinar um parente, um amigo, alguém que não estava no grupo prioritário naquele momento. Isso seria peculato desvio. Seria um exemplo clássico de peculato desvio. O bem público, a vacina, foi desviado da sua finalidade oficial, seguir a ordem de prioridade, por um benefício particular, de um terceiro. Faz todo sentido, mas é importante notar. Se o desvio fosse, digamos, de uma verba de uma secretaria para outra, dentro da própria administração pública, sem ninguém levar vantagem pessoal, aí não seria peculato desvio, né? Não. Aí poderia ser outro crime, talvez o do artigo 315, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. No peculato desvio, o dolo, a intenção, é dar uma aplicação indevida em proveito próprio ou alheio. Essa finalidade privada é o que caracteriza. Entendido. E tem mais alguma forma dolosa com intenção? Tem sim o peculato furto. Esse está no parágrafo 1º do 312. E aqui a dinâmica muda bastante. Como assim? No peculato furto, o funcionário não tem a posse legítima do bem. Ele não recebeu aquilo para guardar ou administrar,
mas ele usa a facilidade que o cargo dele proporciona para subtrair esse bem, ou para ajudar uma outra pessoa a subtrair. Ah, então ele não tem a posse, mas usa o crachá, digamos assim, para facilitar o furto. Exatamente. A lei fala em valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. É a chave aqui. Pensa num policial rodoviário que, durante a fiscalização de um carro apreendido no pátio, aproveita e furta umas peças do veículo. Ele não tinha posse das peças, mas o cargo deu o acesso fácil, né? Ou talvez um militar que trabalha num depósito de armas e, de propósito, deixa uma porta destrancada para um amigo entrar e roubar uma metralhadora. Isso. Nesse caso, ele não subtraiu diretamente, mas concorreu, facilitou a subtração por terceiro, valendo-se da função. E um detalhe importante: se um funcionário público pratica peculato, furto, junto com o particular responde pelo quê? Furto comum? não, responde por peculato também. A qualidade de funcionário público é uma elementar do crime de peculato. E pelo artigo 30 do Código Penal, as elementares se comunicam aos coautores e partícipes, mesmo que sejam particulares. Nossa, isso é sério! E quem exatamente é considerado funcionário público para a lei penal? Só quem passou em concurso? Não, de forma alguma. O conceito do artigo 327 do Código Penal é bem amplo, viu? Ele abrange qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública. Mesmo que seja temporário? Ou sem receber salário? Sim, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Isso inclui agentes políticos, cargos comissionados, servidores temporários, empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. E aqueles que trabalham para empresas privadas que prestam serviço público? Tipo funcionário de uma concessionária de rodovia ou um médico que atende pelo SUS no hospital conveniado? Entram também. Se a empresa executa a atividade típica da administração pública por contrato ou convênio, quem trabalha ali naquela atividade específica é considerado funcionário público para fins penais. Pensa no médico do SUS via convênio, ou no agente da concessionária que aplica a multa. É bem mais gente do que a gente imagina, então. Com certeza. A ideia é proteger a administração pública em todas as suas formas de atuação. E tem uma questão que sempre surge. E se o valor for muito pequeno? Tipo, um funcionário pega algumas folhas de papel sulfite para usar em casa. Isso é peculato? Existe o princípio da insignificância aqui? Essa é uma pergunta ótima e muito debatida. Mas a posição dominante, consolidada na súmula 599 do STJ, é que, em regra, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a administração pública, incluindo o peculato. Ah, não se aplica. Por quê? O argumento principal é que, nesses crimes, o bem jurídico protegido não é só o patrimônio público, o valor financeiro da coisa. É também e principalmente a moralidade administrativa, a probidade, a confiança que a sociedade deposita na administração e nos seus agentes. Entendi. Então, mesmo que o valor seja pequeno, a ofensa à moralidade administrativa já seria relevante o suficiente para caracterizar o crime. Exatamente. O judiciário entende que a lesão à moralidade não pode ser considerada insignificante. Claro, sempre pode haver uma discussão no caso concreto, mas a regra geral é essa. Ok. Falamos das formas dolosas. Mas existe peculato sem querer? Tipo, por descuido? Existe sim. É o peculato culposo previsto no parágrafo 2º do 3112. Aqui o funcionário não tem a intenção de se apropriar ou desviar nada, mas ele age com culpa, ou seja, com negligência, imprudência ou imperícia. Falta de cuidado, basicamente. Isso, falta do cuidado necessário. E por causa dessa falha dele, ele contribui para que outra pessoa cometa o crime. O exemplo clássico é o funcionário que esquece o cofre da repartição aberto e alguém entra e furta o dinheiro. Ah, então ele não pega nada, mas a negligência dele abriu a porta para o crime de outro. Perfeito. A culpa dele está em ter possibilitado a ação criminosa de terceiro. E a pena aqui é bem menor que no peculato doloso. E tem um detalhe importante no parágrafo 3º. Qual? Se o funcionário reparar o dano antes da sentença final no processo do peculato culposo, a punibilidade dele é extinta. Ele deixa de poder ser punido. Se ele reparar depois da sentença, mas antes do trânsito em julgado, a pena é reduzida pela metade. É um incentivo para reparar o prejuízo causado pela negligência.
Interessante esse ponto da reparação. E, para fechar os tipos, tem uma figura que sempre gera dúvida: o tal peculato de uso. Usar um bem público para um fim particular rapidinho e depois devolver. Isso é crime? Ah, o famoso peculato de uso. Esse dá o que falar. A situação é controversa, mas a jurisprudência majoritária, principalmente do STF e STJ, tende a dizer o seguinte: Vamos lá. se o bem for infungível, ou seja, um bem específico que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, como um carro oficial, um computador da repartição, e o uso for momentâneo, rápido, sem a intenção de se apropriar definitivamente, o animus rem sibi habendi, a conduta seria atípica para o crime de peculato. Atípica quer dizer que não é crime. Isso, não seria considerado crime de peculato. Poderia ser uma infração administrativa, gerar uma punição disciplinar, talvez até um ato de improbidade administrativa, que tem consequências civis e políticas, mas não seria o crime de peculato. Mas e se o bem for fungível? Tipo o dinheiro. Se o funcionário pega dinheiro público emprestado para resolver um problema pessoal e devolve no dia seguinte. Ah, aí a conversa muda completamente. Para bens fungíveis, como o dinheiro, a jurisprudência entende que a simples apropriação, mesmo que temporária, com a intenção de devolver depois, já configura o peculato apropriação, porque o dinheiro se consome no uso, né? Você não devolve as mesmas notas. Entendi a diferença. É crucial saber se o bem é fungível ou infungível nesse caso do uso temporário. Fundamental. Uau, quanta coisa! Então, para a gente amarrar tudo, o peculato é, no fundo, uma traição da confiança pública, né? O funcionário usa a posição dele para se beneficiar indevidamente de bens que estão ali por causa da função dele. Exatamente. Seja se apropriando, desviando para si ou para outro, ou até facilitando que um terceiro furte, valendo-se da facilidade do cargo. E vimos as formas: apropriação, desvio, o furto facilitado e até aquela forma por descuido, o culposo. Isso. E é importante reforçar que o impacto do peculato vai muito além do prejuízo financeiro para o cofre público ou para o particular que teve o bem desviado sob guarda do Estado. Qual é o impacto maior, na sua visão? Ele afeta diretamente a credibilidade das instituições, a moralidade administrativa. É um crime que corrói a confiança da sociedade no serviço público, sabe? É um ataque à integridade da própria administração. Com certeza. Deixa a gente pensando, e talvez uma reflexão final para quem nos acompanha. Até que ponto a forma como a nossa sociedade, no dia a dia, encara o uso de recursos públicos por funcionários? Até que ponto essa percepção influencia ou borra a linha tênue entre o que é o exercício normal da função e o que já passa a ser um benefício pessoal indevido? Fica aí a provocação para a gente pensar depois dessa análise. Uma excelente reflexão.